Nos liberta mesmo, porque foi através do próprio perdão de Jesus que Ele nos libertou, né? Nós não mereceríamos aquele perdão, mas aquele perdão de Jesus nos libertou. Quando a gente perdoa outra pessoa, nós também somos libertos. Libertos. E essa libertação, independente se a pessoa aceita ou não, nós é que somos libertos. O perdão é para nos libertar. Então, meus irmãos, saiba de uma coisa, se você tem algo muito sério contra alguém, perdoe. Perdoe pela sua libertação, perdoe pela sua própria vida. E para liberar a vida para o outro também, se ele vai aceitar ou não, é outra história. Mas você vai ganhar a vida nova, você vai ganhar essa libertação, né? Bom, irmãos, é o seguinte, é a nossa última aula de cosmovisão cristã. É um assunto importante, por isso que eu trouxe aos irmãos. Ele é fundamental. Só que é uma pena a gente acabar com esse assunto agora, porque a gente poderia trabalhar ele por mais tempo. Mas eu quero só passar um panorama disso. E hoje a aula vai ser profunda um pouco. Eu quero que os irmãos estejam atentos. Você pode achar que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver. E essa história de ter tudo a ver com você tem a ver com a sua vida que você já passou, tem a ver com a sua vida que você vai enfrentar daqui para frente e tem a ver com seus netos e filhos. Então, saiba de uma coisa, o que você vai aprender aqui hoje, talvez você ainda não ouviu na igreja. Eu falo isso com uma certa segurança. E não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou falando o seguinte, tem muita gente que já escreveu muito livro sobre isso, mas que é pouco divulgado nas igrejas. Então nós estamos aqui na congregação do Boa Vista, com poucos alunos hoje, mas o que você vai ouvir aqui é coisa fina de Jesus, como diria um professor meu. É coisa bem densa, bem legal, e eu quero que os irmãos sejam edificados nessa nossa última aula. Pode passar aí, irmão Ângelo. Bom, eu quero só retomar para os irmãos essa importância desses 3 passos para se formar uma cosmovisão no mundo, né? Toda cosmovisão ela é implantada, vamos dizer assim, na nossa sociedade a partir dessa sequência. Uma sequência que trabalha a linguagem das pessoas, né? O meio como elas pensam e como elas vão refletir esse pensamento na sociedade. Então, a linguagem que elas estão usando. E a partir dessa linguagem que elas estão usando, cria-se uma narrativa. E essa narrativa construída no mundo vai se tornar uma prática. Então a gente só fica indignado com a prática, mas a gente esquece que essa prática foi gerada a partir de uma linguagem que virou a narrativa e hoje a gente só indigna com a prática. Então eu entendo os irmãos quando os irmãos falam assim, nossa, está se tornando tão comum tal prática antibíblica está tão comum, mas a gente esquece dessa sequência aqui para trás. Vou trocar de microfone que ele está falhando, não sei se pode ser a pilha ou pode ser a antena. Então, a gente não pode esquecer dessa linguagem que vira uma narrativa que se transforma numa prática, ok? Isso a gente já falou, só estou recapitulando a aula passada. Pode passar, Ângela. Bom, agora eu vou ler um texto um pouquinho grande, os irmãos estejam atentos a esse texto. Olha, cosmovisão, então, tem a ver com uma disposição espiritual, não apenas com a questão de mente, tá? É uma disposição do espírito, não é só intelectual, conhecimento acumulado. Bom, é uma orientação, uma postura, e essa disposição que a gente falou espiritual. É um compromisso do coração, eu já falei isso para vocês, aquela história da árvore, grava aquela árvore no coração de vocês, tem a ver com o coração regenerado, que vai além daquilo que eu falo, é aquilo que me move. Lembra das placas tectônicas que eu falei para os irmãos? Quando uma placa tectônica que é gigantescamente grande, né, imensa, quando ela forma uma montanha, quando um vulcão entra em erupção, aquilo ali é só uma expressão de uma placa tectônica maior, gigantesca, que está entrando em conflito uma com a outra. Então a montanha e o vulcão é só a expressão da placa. Então ela está movendo as pessoas. Aquela história de linguagem, narrativa e prática, essa cosmovisão das pessoas no mundo. Isso está movendo as pessoas durante séculos. Bom, então as minhas escolhas são só reflexo daquilo que já vai dentro do meu coração. O que adianta eu querer movimentar uma pessoa, mudar uma prática dela, se o coração dela ainda não for regenerado? Então eu estou tentando trabalhar uma prática na pessoa, mas ela parece que não muda.
Ah, eu estou querendo que ele pare de beber, estou querendo que ele pare de fumar, estou querendo que ele pare de ver vídeo errado. Mas o coração dele tem uma orientação equivocada ainda. E é isso que está movendo a pessoa. O nosso coração, então, era de pedra. Então, o Espírito Santo veio sobre nós através da palavra de Deus. E essa palavra, então, nos deu uma nova imagem do mundo. Uma imagem cristã desse mundo. Ela, então, muda a direção do nosso coração. O nosso coração era voltado para os ídolos. Agora é um coração voltado para Deus. E o nosso coração não é neutro. O coração de ninguém é neutro. Ou ele adora o Deus verdadeiro, ou ele adora o Deus falso. Ele, então, essa mudança de visão, ela é radical. Ela está na raiz mais profunda do ser humano. E ela é integral, porque mexe com todo o homem. Isso é interessante. Ela não só é radical, ou seja, é profunda, mas ela mexe com todo o homem. Isso vale para a nossa vida, isso vale para você cristão. Se você é um cristão de verdade, você tem que ter tido uma mudança radical, que é profunda, e ela tem que ter sido integral, tem que ter mudado todo o seu ser. Pode avançar. Bom, então, não existe então pluralismo de cosmovisão, se é que a gente pode dizer isso. Nós vamos estudar aqui uma certa divisão de cosmovisões do mundo. Mas, biblicamente falando, a gente só pode dizer que existem dois motivos básicos religiosos. Esses dois motivos básicos religiosos é um que adora o Deus verdadeiro e outro que adora o Deus falso, que a gente viu no slide anterior. É o homem convertido a Deus e o homem desviado de Deus. Basicamente, esses são os dois motivos de cosmovisão básica do mundo. A gente chama da semente da serpente e a semente de Cristo, ou a semente de Adão e Eva e a semente de Satanás. Bom, então a cosmovisão então não é um acúmulo de conhecimento que eu estou aqui pregando para vocês, Cosmovisão não é só acúmulo de conhecimento de escola bíblica. Ela é um processo e ela não vai ser adquirida do dia para a noite. Mas como é que eu meço uma cosmovisão? Como é que ela pode ser medida? Como é que eu sei se a minha cosmovisão está sendo cristã ou não cristã? Bom, ela é medida pela experiência ordinária. O que é o ordinário? Esse cotidiano. Ela é medida pela nossa experiência do dia a dia. Então, essa é a primeira forma de medir a nossa cosmovisão. Será que eu estou tendo uma cosmovisão bíblica mesmo? Será que a minha experiência do dia a dia mostra essa cosmovisão cristã, essa visão que eu tenho de mundo, está correta biblicamente? Bom, a forma que eu estou agindo. Mas não só isso. Ela é medida também da nossa relação com Deus. Como que está a sua relação com Deus? Será que a sua cosmovisão bíblica, do seu dia a dia, da sua rotina, está refletindo as coisas de Deus? Mas e como está a sua relação com o próprio Deus? Mas não só isso. Ela é medida na relação com as pessoas e com o mundo. Então é no seu dia a dia, na sua vida com Deus, na sua relação com as pessoas e na sua relação com o mundo. Tudo isso aí está medindo a nossa cosmovisão, se ela é bíblica ou não, se ela é de um coração regenerado ou não. A teoria é artificial, mas o que importa é o que as pessoas estão vivendo. Essa relação com o mundo, com as pessoas, com Deus e com o seu dia a dia. Pode ir. Bom, e aí os evangélicos de hoje têm uma espiritualidade individualista. Não é eu e Deus, só isso que importa. Não, é eu com Deus e é isso que é importante. Ela esquece de que a visão deve ser comunitária para a igreja. Então, irmãos, quando a gente serve a Deus, a gente não serve Deus só de forma individualista. Como é que você tem servido a Deus aqui nessa igreja? Você tem usado os dons e os talentos de Deus para essa igreja? Voltados para essa igreja? Você tem usado os seus dons e talentos que Deus te deu, voltado para outra pessoa, para servir a outro? Eu vi um vídeo muito interessante, um dia eu quero mostrar ele aqui, na igreja. Ele tem tudo a ver com esse negócio de servir ao próximo. Um dia que tiver uma mensagem sobre isso, eu vou publicar esse vídeo. Mas esse vídeo é muito profundo, ele fala de uma história real, de um garoto que tinha 6 anos de idade e ele estava com leucemia e ele ia morrer. E o desejo dele era ser bombeiro.
E nesse desejo de ser bombeiro, os bombeiros fazem o máximo para mostrar que ele era um bombeiro mirim de verdade. E quando ele está lá para morrer, eu não vou antecipar a história, mas quando ele está para morrer, a história é tão surpreendente, ele se pergunta: eu sou de fato um bombeiro? E o chefe de bombeiro: você é o bombeiro, mas você é um dos melhores. A história é muito emocionante. E a comunidade evangélica deveria viver essa forma comunitária e não individualista. E essa forma individualista que nós estamos vivendo no Evangelho é a impregnação do mundo em nós. Gente, não se acanhe do que eu vou falar. A pandemia só acelerou esse individualismo. A pandemia só acentuou esse individualismo. Nós temos que ser combatentes com relação a isso. E isso nós temos que combater a pandemia. A gente não combate a pandemia só com máscara, álcool gel e vacina, não. Nós vamos combater o que a pandemia trouxe de consequência espiritual para a igreja. E um dia um pastor foi convidado para uma live, né? Falou assim: pastor, eu vou te chamar para uma live aqui, falando assim, quais foram os benefícios que a pandemia trouxe para a igreja. Ele se recusou a participar dessa live. Por que ele se recusou? Porque ele não estava vendo benefício da pandemia na igreja. Ele teve dificuldade de perceber quais eram os benefícios. Talvez trouxe os benefícios tecnológicos, talvez trouxe o benefício da gente transmitir um culto. Eu não vou negar que alguns pequenos benefícios a pandemia trouxe, mas trouxe muito mais mal para a igreja. E esse individualismo, então, foi acentuado na pandemia, sendo que a igreja deveria estar vivendo um evangelho comunitário. Mas a igreja evangélica de hoje não é só individualista, ela é também futurista. O que é futurista? Ela só está imaginando assim: olha, um dia Jesus vai voltar, tudo vai resolver. É verdade, é claro que o dia que Jesus voltar, tudo vai se resolver. Eu não estou negando isso, mas essa é uma visão só de futuro, do tipo assim, não vou fazer nada, porque o dia que Jesus voltar, tudo vai resolver. Isso é uma desculpa nossa, tipo assim, não vou fazer nada agora, porque Jesus vai voltar mesmo, então não preciso fazer nada. Paulo disse que muita gente lá na igreja do Coríntios estava vendo assim: não, eu estou esperando a volta de Jesus, por isso eu nem vou trabalhar. Não, eu estou esperando a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar mesmo, então eu não preciso de trabalho. O que Paulo falou para eles? Aquele que não trabalha, então que nem coma. Então nós estamos talvez com essa desculpa futurista, esquecendo de ver uma escatologia presente. Nós já estamos vivendo a tribulação. Nós já estamos vivendo os últimos dias, nós já estamos vivendo o final dos tempos, nós já estamos vivendo ainda a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. Nós já vivemos esse tempo, e esse tempo é escatológico. Isso me leva então a dizer que eu vou fazer o máximo para Deus. Já que Jesus está perto de voltar, então eu vou viver o melhor para Deus. Já que Jesus está próximo da volta, então eu vou dar o meu melhor para Ele, o meu melhor para a igreja, o meu melhor para o próximo. Essa é uma diferença entre ser um futurista, de sentir de ir só para o monte orar e ficar lá o dia inteiro e orando, e falar assim: não, Jesus vai voltar, então não vou fazer nada. Não, Jesus está voltando, então vou para o monte orar, porque é só ali o meu lugar. E essa pessoa não entende isso, que ela está vivendo uma vida só de futuro, e esquece de viver uma vida escatológica. Mas o crente também de hoje está vivendo, ficou ruim, né, meus irmãos, ficou amarelinho, mas é extramundo. O que é o extramundo? Isolado do mundo. O que Jesus falou? Pai, eu não lhes peço que tire do mundo, né? Mas nós vamos viver neste mundo, fazendo a diferença para este mundo. Então nós temos que influenciar o mundo, e não deixar que esse mundo influencie a igreja, como tem feito. Esse evangélico de hoje deveria ser, na verdade, esse evangélico aqui, um comunitário escatológico e que influencia o mundo. Pode avançar, Ângelo. Bom, então, eu falei para os irmãos sobre isso, que a Bíblia é uma narrativa de Gênesis e Apocalipse, né? Falei isso para os irmãos, que é criação, queda, redenção e consumação. E essa narrativa bíblica, Deus vai inserindo doutrinas ali dentro. É a mesma coisa na nossa vida. O Edilson tem uma narrativa de vida. Eu falo assim: Edilson, quem é você? E ao mostrar quem é o Edilson, ele vai criar uma narrativa, né? Eu sou Edilson, nascido no dia tal, de pais tal, na cidade tal. Hoje o trabalho já contei essa historinha para vocês, né? Mas esse drama da vida cristã, essa narrativa bíblica, é isso aqui, ó.
A fé cristã pode ser representada por uma peça de teatro verdadeira, real, não falsa, não dos hipócritas, não daqueles que colocam máscara, mas uma peça narrativa real, uma peça teatral real. Paulo escreve o seguinte, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como diante dos homens, como diante dos seres humanos. Esse espetáculo é como se fosse essa peça teatral. E nessa peça teatral nós devemos representar ao mundo como Deus é e como Ele age. E aí eu quero repetir a leitura do Salmo de número 111, que é o que a gente leu aqui esta manhã, que diz: de todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e na sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que temes e sempre lembra da sua aliança. Aqui está falando de caráter de Deus, e aqui está falando de obras de Deus. Aqui está falando de quem Deus é, e aqui está falando das suas obras, de como Ele age. Então nós devemos representar ao mundo quem Deus é e como Ele age. Será que nós estamos representando diante dos homens o caráter de Deus? Será que nós estamos representando diante do mundo quem Deus é? Ou será que nós estamos também representando quem Deus age, como que Deus age? Eu lembro disso na ilustração que conta exatamente isso. Um homem de uma outra religião falou o seguinte: olha, o dia que você viver esse Jesus a quem você fala, eu vou acreditar nele. O dia que você mostrar quem é esse Jesus que você está dizendo por aquilo que você está falando, então eu vou acreditar nele. Ou seja, será que nós, como a fé cristã, estamos representando essa peça teatral verdadeira de quem Deus é e como Ele age? Vivemos uma espécie de teatro para a glória de Deus. Nós devemos representar para o mundo como deve ser o reino de Deus. Gente, esse aqui é o nosso papel daqui para frente da sua vida cristã inteira. Você tem que representar para o mundo como é o reino de Deus nessa peça teatral verdadeira. Pode avançar, Ângela. Então, nós não somos como aqueles hipócritas que colocam a máscara e representam falsamente para o mundo aquilo que nós não somos. Então nós devemos discipular as nossas emoções, as nossas ações, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo-o. A nossa vida deve ser esse drama verdadeiro, esse teatro verdadeiro, mas não falso teatro. Um teatro que está manifestando verdadeiramente o que é o reino de Deus. Pode passar. Apenas por meio dessa participação correta na vida, nós podemos demonstrar que de fato se entendemos ou não o Evangelho. Não tem como um cristão falar que compreendeu sua fé cristã e não estar vivendo de forma concreta o reino de Deus. Então a pessoa diz o seguinte na escola bíblica dominical: ok, eu entendi, eu sei essa doutrina, eu já conheço. Agora eu falo para ele então: ok, então vai lá e me ensina. Na hora de praticar, ele faz tudo errado. Ele fala que entende a doutrina, ele fala que conhece de Bíblia, mas na hora da prática ele pratica tudo errado. É aqui que Jesus condena os hipócritas. O hipócrita, então, é aquele que finge ser uma pessoa que ele não é. Jesus nos ensina que nós devemos encenar no sentido real, a viver aquilo que Ele já mudou no nosso coração, aquilo que Ele já nos transformou. Pode avançar. Então, nós devemos espelhar o reino de Deus com as suas atitudes em casa. E aí, é mais ou menos como se um casal virasse, para a mulher e falasse assim: e quando a gente está brigando então, é porque nós estamos saindo daquele script que Deus nos orientou.
Deus nos orientou, eu estou vivendo ali de acordo com o reino de Deus. Eu estou vivendo ensinando na vida real, né? Ensinando de forma real o que é o reino de Deus. E aí eu começo a brigar com a minha esposa, significa que eu estou saindo do script que Deus nos orientou. Eu lembro de um pastor que eu não faço isso, eu deveria fazer. Mas toda vez que ele tinha um conflito com a esposa, de ideias, de convicção, sabe o que ele fazia? Ele sentava na cama, pegava na mão da esposa e ele falava o seguinte: Deus, oriente se a minha esposa está agindo de forma errada ou se sou eu que estou agindo de forma equivocada. Todas as vezes que eles tinham um conflito sério, ele sentava então na cama, pegava na mão dela e falava assim: Deus, nos revela quem está certo, nos mostra quem está agindo de forma correta, para que o outro possa ceder e agir conforme diz a tua palavra. Eu não faço isso, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu quero chegar nesse nível, mas ainda não cheguei. E isso aqui é espelhar o reinado de Deus em casa. Isso aqui é espelhar a ação de quando a gente está brigando, é porque a gente está saindo do script de Deus. É eu sentar do lado da minha esposa e falar assim: Deus, revela quem tem que ceder, revela quem tem que tomar a cruz, revela quem tem de fato ceder e falar assim: meu irmão, né, ou minha irmã, meu marido, minha esposa, eu estou errado, me perdoa. Pode avançar. O drama então dessa doutrina da vida cristã defende então que não há tarefa mais urgente na igreja em demonstrar a compreensão da fé cristã por meio de uma vida correta com os outros diante de Deus. Pode avançar. E aqui, meus irmãos, a nossa aula vai ter daqui para frente só 5 pontos e aí nós vamos encerrar o que é cosmovisão cristã. Eu tenho saudades desse tema, desde já. E aí, meus irmãos, daqui para frente, nós vimos desde a história do mundo somente essas 5 cosmovisão cristã. Só existe essas 5, mais nada. Você pode resumir toda a existência humana do que nós vamos ver agora, de como o homem enxergou o mundo. E a primeira delas é essa religião que cultuava o fluxo orgânico da vida, só nascimento e morte. É o que a gente chama de mãe natureza ou culto à natureza. Era o que aquelas pessoas pré-históricas faziam. Era o que os incas, maias, astecas, índios brasileiros, aborígenes africanos e eu esqueci agora o nome dos povos da Ásia ali, faziam antigamente. O culto à natureza. Pode avançar. E aí depois desse culto à natureza, dessa vida pré-histórica, chegou a segunda cosmovisão do mundo, que é a grega. E eles cultuavam essa história de dualismo entre uma alma racional e um corpo material, onde a alma é superior e o corpo é inferior. Onde a alma tem um nível mais elevado, o pensamento e as ideias é superior àquilo que é material. Os gregos, para você ter ideia, eles valorizavam mais o trabalho intelectual do que o trabalho braçal. Para ele, quem fazia um banco de madeira é inferior. Para ele, quem capinava um lote, ou fazia queijo, ou tirava leite da vaca, é inferior. Para ele, quem vendia água de coco na rua, sei lá, quem quebrava pedra, quem fazia tijolo, era de nível inferior. Mas quem tinha o intelectual, quem pensava, quem tinha as ideias, era superior. É o que a gente chama dessa cultura grega da antiguidade. Bom, pode avançar. Mas não só então o culto à mãe natureza, não só a ideia grega, mas também veio a ideia medieval, que é o que a gente chama de natureza e graça. O que a Igreja Católica fez, meus irmãos? Ela só pegou o pensamento anterior dos gregos, entre
entre alma e matéria, entre aquilo que é imaterial é superior e o que é natural é inferior, só deu uma reformulada. Foi o que a Igreja Católica fez. Foi o que Tomás de Aquino fez. E aí pode avançar, Ângelo. O que Tomás de Aquino fez? Ele fez uma separação de que a graça é um nível superior. Então o Deus Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, coisas invisíveis, essa alma humana, ela é mais importante do que o corpo, do que essa natureza, que ela tem um nível inferior. Ele parece muito com o grego, mas ele só deu uma cara cristã ao pensamento grego. Então, dizer que a criação, a terra, as coisas terrenas e tudo isso que é visível e faz parte da natureza, ele é inferior. E muitos crentes foram contaminados com essa visão. O que é a contaminação dessa visão? Aquela que a gente falou anterior, futurista, de não se importar nada com esse mundo aqui, de achar que não tem nada a ver com esse mundo. Então ele não se importa com a saúde do seu corpo, ele acha que cuidar da natureza é uma coisa secundária, ele acha que cuidar das estruturas humanas é algo que nós não devemos fazer, então ele se afastou do mundo. Por isso que nessa época muitos monges, se enclausuraram nos mosteiros. Por quê? Ele queria separação do mundo. O monge é alguém superior a quem está lá fora. O monge eclesiástico tem uma vida mais importante e ele cuida de uma coisa mais séria do que quem está lá fora. Isso foi o que a Igreja Católica fez. Ela só pegou aquele pensamento grego, de alma e matéria, e deu uma roupagem cristã para ele. E nós viemos muito dessa tradição. Nós viemos muito dessa tradição de achar que nós não temos nada a ver com esse mundo lá fora, que nós devemos nos isolar nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos nossos quartos e achar que nós não temos nada a ver com o mundo lá fora. Essa visão equivocada a Reforma Protestante quebrou. Pode avançar, Ângelo. Então a Igreja Católica fez apenas uma revisão da cosmovisão anterior, daquela grega. Mas ela procurou, na verdade, só integrar, só harmonizar com aquela visão grega do mundo. E essa busca então de harmonia fez com que o motivo bíblico perdesse o seu alcance real. Pode avançar. Então o motivo básico da natureza e da graça manteve sempre na mente cristã essa divisão. É como se fosse uma tensão. E aí, perto do fim da Idade Média, então, essa tensão levou a essa separação da vida natural e da vida cristã. É como se o homem vai falar assim, não, a vida natural é uma coisa e a vida espiritual é outra. Não, a vida espiritual é importante, mas a vida natural não importa. Então Lutero, o grande reformador, então, ele foi influenciado por isso. Então, para Lutero, esse conflito da vida natural e da vida cristã, da sobrenatural, se expressava como oposição. É como se fosse uma oposição entre lei e evangelho. Entre a lei da vida terrena, que eu não tenho nada a ver, e do evangelho. Não, esse eu tenho interesse. Pode avançar. E aí, por causa desse dualismo, por causa dessa divisão, por causa desse extremismo, Lutero, então, não pôde concluir que o cristão devesse fugir do mundo. Ele acreditava que era da vontade de Deus que os cristãos se sujeitassem às ordenanças da vida terrena. E aí a gente vai entrar no quarto conceito de cosmovisão, que é atual. É esse centralizado no homem, esse humanismo, que começou a nascer lá na Revolução Francesa. Aquela ideia de liberdade, lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses três lemas que todo mundo talvez acho que já ouviu falar aqui nas escolas, que o professor fala de boca cheia, dizendo que a nossa vida atual, a Revolução Francesa veio nos libertar do padrão medieval, daquele padrão da Idade Média, que eles chamam da Idade das Trevas. Eles falam de boca cheia, um professor de história vai falar isso. Falar que a Revolução Francesa nos libertou, mas essa liberdade, igualdade e fraternidade tem que ser baseado no que o mundo quer. Sabe o que o mundo quer? Essa liberdade é o chamado que a gente chama de libertismo, É como se fosse a libertinagem. Essa liberdade que o homem prega é liberdade de tudo. Liberdade das leis, liberdade das regras,
liberdade do homem ser o que ele quiser ser. E essa igualdade falsamente pregada, eles dizem o seguinte: olha, todo mundo é igual, mas na hora de você falar de Jesus para ele, não, aí não pode. Na hora de você pregar o evangelho na escola, não pode. Então essa igualdade é uma mentira. Essa igualdade, na hora de ele falar assim, olha, o homossexual tem mais privilégio do que o fulano de tal, eles pregam uma diferença. Eles pregam a diferença porque eles querem pegar essas minorias e sobrepor a maioria. Então essa igualdade, essa liberdade, essa suposta fraternidade é falsa, é mentirosa. E aí então a marca principal do humanismo hoje é o seguinte: essa noção de que o homem encontrará a sua realização plena. É uma libertação plena, é o que o homem quer hoje. Sabe o que o homem mais grita? É aquilo que Adão e Eva gritaram no paraíso: independência de Deus. Eu quero ser independente de Deus, eu quero ser liberto desse jugo religioso, eu quero ser libertado dessas regras da igreja. Eu quero viver livre. E essa é a libertação humanista que grita até o dia de hoje, que nasceu lá na Revolução Francesa, que nasceu lá na década de 70 com o movimento hippie, e ela vem só se construindo até hoje. Essa é a libertação plena que o homem quer. Então ele fala o seguinte: olha, esse homem oprimido, essa igreja que me oprime, né? Esses padrão aí cristão que me oprime, é isso que ele quer clamar, é isso que ele quer gritar. Então, ao lado de uma valorização crescente do homem, da liberdade humana, os humanistas defendem o controle da racionalidade da realidade. E aí, conforme esse dualismo moderno ele cresce, o homem é essencialmente o espírito racional, ansiando por uma liberdade o qual ele deseja se realizar. Mas o principal obstáculo para essa realização, sabe o que é? É a natureza. Por quê? O homem nasce homem, a mulher nasce mulher, mas o homem libertário moderno quer se libertar disso. A natureza está atrapalhando ele. A natureza que diz o que deve ser está atrapalhando ele ser liberto. A natureza que diz que a relação tem que ser somente entre homem e mulher, ele quer se libertar disso. E aí nesse desejo que a natureza está, aliás, essa limitação que a natureza está impondo para ele, o homem então entra em luta com a natureza, buscando controlá-la. E pode ser pelo meio da tecnologia? Pode, mas pode ser por diversas formas. Ele quer controlar isso. E aí, Ângelo, pode avançar? E aí o que isso vai gerar? A secularização da ciência. A ciência é importante, ela por si só, e ela é a lei máxima. Ciência não tem nada a ver com religião, ciência não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus. A secularização da ciência. Mas também acontece o quê? Uma polarização na política. Nós não conseguimos talvez ver virtudes no governo atual, ou no governo até mesmo passado, que teve virtudes sim. A gente só se polariza e isso divide a sociedade. Mas também há um sentimentalismo moral. O que é isso aqui, meus irmãos? A moralidade é baseada nos sentimentos. Quer dizer, hoje então eu estou gostando de mulher, amanhã eu estou gostando de homem, e esse sentimentalismo moral vai trazendo isso na sociedade. Mas também o irracionalismo estético. O que quer dizer isso? É aquele absurdo que a gente viu de exposição, de que eles chamam de arte, de colocar um homem nu diante das crianças. A estética se torna irracional. Você fala assim, mas isso aqui é arte? Essa coisa que você está chamando de arte virou uma irracionalidade. As pessoas já não se tornam mais racional naquilo que de fato é belo. E a tal da indiferença sexual, que é o que nós estamos vendo. O pluralismo. Você não nasce homem, você não nasce mulher. Você decide o que você vai ser. E aí, um exemplo disso, eu só peguei... Gente, daqueles exemplos que a gente acabou de ver naquela tela, eu só peguei um exemplo, o do marxismo, que é também uma cosmovisão, que é uma narrativa. Sabe o que o marxismo diz? Diz o seguinte, olha, qual que é a escatologia dele? A libertação do capitalismo.
A libertação desse sistema opressor de ganhar dinheiro. Então eles têm um plano de tomada de poder. Eles têm uma sequência para agir. Então eles falam o seguinte: vamos agir dessa forma. Vamos colocar tais pessoas assim até chegarmos a uma sociedade sem classes. Então, o marxismo é só um exemplo dessas pluralidades de cosmovisão que nasceu, na verdade, no humanismo que nós vimos aqui. Essa libertação do homem. E aí nós chegamos, eu só estou dando esse exemplo aqui bem simples do marxismo, mas volta aí, Ângelo, na setinha anterior. Cada uma dessas aqui tem uma gigantesca forma de narrar o mundo. E nós estamos aqui nessa guerra de narrativas. E dessas narrativas que eu falei para vocês, que nasceu lá desde o homem e natureza, desde os gregos, entre alma e matéria, desde a Idade Média, e até esse humanismo de hoje, nós estamos nessa guerra, nós estamos nesse meio, ouvindo cada um dos lados, ouvindo o que as pessoas estão dizendo. E aí, como que nós nos posicionamos? Pode passar, Ângela, pode passar de novo. E aí nós nos posicionamos nessa narrativa, na narrativa de criação, na narrativa de queda, na narrativa de redenção e na narrativa de consumação de todas as coisas. Essa é a nossa narrativa. No meio de todas aquelas narrativas anteriores que eu disse para vocês que existem no mundo, nós nos posicionamos como cristão dentro dessa daqui. É aquela que sempre existiu, antes mesmo da fundação do mundo, e existirá por toda a eternidade. Pode passar, Ângela. Então o motivo bíblico, ele nasceu da revelação redentora de Deus ao homem, consumada na pessoa do Senhor Jesus e aplicada pelo Espírito Santo. Essa revelação nos fornece as estruturas fundamentais de uma cosmovisão cristã. Em primeiro lugar, ela reconhece que todo o cosmo é uma criação de Deus. Deus é a única origem absoluta de todas as coisas. Mas a queda do homem alienou toda a criação de Deus. Não destruiu a própria estrutura da criação, nem tornou um de seus aspectos essencialmente maligno, mas colocou ela em uma direção de apostasia, contrária a Deus. É o que a queda fez. Fez o homem se rebelar de Deus, fez o homem ser oposição ao Deus. Mas a redenção através de Jesus, consumada por Ele, envolve essa recriação, essa recondução do homem a Deus, um novo homem em si mesmo. E com isso, redirecionando toda a criação para Deus, e que vai se consumar com todas as coisas até a volta do Senhor Jesus. Amém? Bom, irmãos, a gente encerra aqui então as nossas aulas de cosmovisão, e daqui para frente nós vamos estudar a palavra de Deus. Primeiro nós vamos estudar a palavra de Deus conforme